Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 12 da classe de jovens. Falar hoje de um tema bem polêmico: proteção contra os vícios. Alguma vez você já se deu conta que você pode ser viciado em alguma coisa? Você pode ser uma pessoa viciada em alguma coisa? Aí, falando em vício, como nos proteger dos vícios e por que beber é pecado? Na lição de hoje eu vou falar por que beber é pecado e como se proteger dos vícios. Para esta aula, os louvores sugeridos 12, 75 e 171. Fique aqui comigo que além dessas respostas eu também te darei as respostas da hora da revisão. Se você porventura gosta da aula de hoje, você deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você não gostar, você deixa o seu dislike. É importante eu saber que você não gostou e também que, ou se você gostou, e também é importante que você deixe aqui os seus comentários. Texto principal. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Resumo da lição. O autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. E você tem autodomínio? Ou seja, você tem domínio próprio? Veja que são algumas questões muito importantes. Hoje falar sobre alguns vícios, né? Eu vou falar um pouco da minha história sobre vício também, que eu já tive um vício, né? Que foi o vício do cigarro, né? Me traz grandes problemas até hoje. Então eu posso falar com uma certa segurança sobre que realmente ter vício não é algo saudável e além de ser muito penoso, é caro. É bem caro. Então é importante que você fique aqui comigo para que você venha assim, se despertar para não entrar nessa furada. Introdução. Os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador. A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus veio ao mundo para remover esse poder que impera na vida do pecador. O vício, ele revela, na verdade, o poder que ele tem sobre o pecador. Por exemplo, quando eu era jovem, eu era bem jovem, na verdade eu era adolescente quando eu aprendi a fumar. Eu tinha cerca de mais ou menos uns 13 ou 14 anos e fumei bastante tempo. Eu cheguei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Então faz as contas aí. 365 dias no ano vezes 2 maços, quanto que dá? E vê o valor de cada um. Cada maço de cigarro, quanto é que dá? Então por aí você vê que já não é uma coisa rentável, né? Na verdade, é algo que tirava o meu dinheiro. É importante também notar que não é só a questão do dinheiro que sai. Muitas pessoas, muitos jovens acham que é charmoso fumar. Não, não é. Não tem nenhum charme esse negócio. Não é intelectualmente legal fumar. Nada que aparenta aí a questão do vício, nada no vício ele não é bom. Então, como nos proteger dos vícios? Né? Então, como é uma das questões? Quando eu aprendi a fumar, claro, uma pessoa me ensinou, né? A pessoa me ensinou e eu ali fui uma presa fácil. E esse vício, ele demonstrava o poder que ele tinha sobre a minha vida. Se alguém quisesse fazer alguma coisa, por exemplo, dá um valor, vamos falar aqui uma questão prática. Se eu tenho que ir com os amigos para algum lugar e vamos comer alguma coisa e é um valor X, e o valor X é do maço de cigarro, é o mesmo maço de cigarro, o que acontece? Eu vou deixar de sair com os amigos para quê? Para poder fumar o meu cigarro. Por quê? Porque eu estou preso ao vício, o vício me domina, eu era dominado pelo vício. Então eu não tinha opção. Por quê? Porque quando a pessoa é presa pelo vício, ela não tem opção. Ou ela faz, né, ou ela vai, no meu caso, né, ou vai fumar, não tem outra opção. Por quê? Porque eu era escravo do pecado, eu era escravo do vício, eu não tinha opção. Quando a Bíblia nos diz lá em João 8, 32 e 36, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a liberdade é justamente para você fazer o que você quiser. É claro que existem algumas outras questões que nem tudo que a gente quer fazer a gente pode fazer, podemos fazer todas as coisas, mas nem todas nos convém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no meu caso, como eu era preso ao vício de cigarro, então eu só tinha a opção de fumar. Mas se eu não fosse viciado, se eu não tivesse esse vício de cigarro, ele não poderia me dominar, eu poderia fazer outra coisa, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Como nos proteger desses vícios? Bom, entre uma coisa e outra,
é não ter mais companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você não vai fazer isso. Mas o que eu fiz? Eu aprendi um mau costume. Qual era o mau costume que eu tinha? De fumar. Então, até o meu cabelo cheirava a cigarro, as minhas roupas cheiravam a cigarro. Então, é horrível, é um ambiente muito ruim, muito ruim. Então, tem 25 anos que eu não ponho cigarro na boca, né? Eu parei de fumar no dia 15 de maio de 1999. Foi a última vez que eu coloquei cigarro na boca, nunca mais, graças a Deus. Então, veja que é importante nós termos a força de vontade para nos livrar. Claro, eu sei que você não tem vício nessas coisas, mas é possível que você tenha um vício. Eu vou te falar sobre esse vício que você tem na lição de hoje. Os vícios no livro de Provérbios. Por isso, uma das características de Provérbios, quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes. Eu gosto muito de uma história muito interessante dos lobos lá do Canadá. Eu acho muito interessante a história, porque demonstra bem a questão do vício. Os lobos lá, eles têm vício no quê? Qual é o vício do lobo? O vício dele é viciado em sangue. Então veja que interessante, o povo de lá, os povos que caçam lobos, eles pegam uma faca muito afiada e colocam essa faca no chão, de cabeça para cima, de ponta para cima. E coloca ali o que? Um pouco de sangue naquela faca. Então o que acontece? O lobo sente o cheiro do sangue, como ele é viciado, ele tem muito desejo desenfreado pelo sangue, o que ele faz? Ele vê aquela faca, vê aquele sangue e ele começa a lamber o sangue. Assim que ele lambe a faca na primeira vez, o que acontece? Exatamente isso, a sua língua ela é cortada e começa a sangrar. O lobo ele tem tanto desejo pelo sangue, é tão desenfreado o desejo que ele tem pelo sangue, que ele não percebe que o sangue que agora ele está lambendo não é mais o sangue que estava na faca, agora é o seu sangue. E ele vai lamber aquele sangue até ele morrer, ele vai perder todo o sangue ali. O que eu quero dizer para você? Quando nós temos vício em alguma coisa, nós perdemos o nosso senso, nosso bom senso. Por quê? Porque é o perigo que nós temos quando nós somos viciados em alguma coisa. Nós não vemos o perigo que ele traz. Nós ficamos cegos, nós perdemos a nossa percepção. Veja que o lobo lá ele não percebia, ele não se tocava, né? Porque ele estava bebendo o seu próprio sangue. Algumas pessoas podem dizer, mas ele é só um animal. Mas o animal também tem instinto. Então nem o seu instinto não fazia com que ele percebesse que ele estava lambendo o seu próprio sangue. Portanto, é perigoso. O vício ele é extremamente perigoso e vai levar a pessoa à morte. E nesse caso, né, do lobo vai ser só a morte física, né, claro. Mas no caso do homem, vai levar tanto a morte física, mental e principalmente a espiritual. O caminho perverso. O caminho perverso, as pessoas que têm vícios, elas tendem a fazer perversidades. Para quê? Para poder ter o seu vício garantido. Ver, por exemplo, situações de pessoas que, principalmente no tráfico de drogas, por exemplo, o que eles são? São pessoas perversas. Eles usam a droga, por exemplo, para quê? Para poder ludibriar as pessoas e assim ter o seu dinheiro, né? É claro que aqui também tem outros caminhos, né? E o prejuízo que ele nos trará. O vício, por exemplo, no meu caso, como eu fumava muito cigarro, o que acontece? Eu vou perder meu dinheiro fumando, outras pessoas perdem bebendo, entre outros vícios também que eu vou falar no decorrer da aula de hoje. É importante que você fique aqui comigo para você ficar aí bem esclarecido acerca dos perigos que é a questão do vício, né? Independente do vício que é. Então, se alguém te apresentar um vício novo, alguma coisa nova que é o maior barato, não é o maior barato, inclusive vai ficar muito caro. A substância viciante. Eu falei lá no início sobre o meu caso, eu tenho 25 anos que eu não fumo, mas até hoje eu tenho que fazer algum tratamento para não piorar a minha saúde. E da última vez eu gastei cerca de mais ou menos uns 6 mil, né? Eu gastei um dinheiro que eu não tinha para poder só para manter a minha saúde. Para você ver, eu já parei de fumar, eu já estou todo limpo, não tenho nada, mas as consequências do vício, muitas vezes, é para toda a vida. Então, realmente, o vício, ele realmente traz muito prejuízo, tanto no sentido do momento, né, quando a pessoa compra aquele vício no momento,
como também as suas consequências. Portanto, abra o olho. A substância viciante. A bebida forte, como qualquer outra substância viciante, tira de nós a lucidez. A pessoa, quando está bêbada, quando bebe demais, porque geralmente a bebida ela tem 3 estágios principais. O primeiro, que é aquela alegria que a pessoa tem, né? A pessoa fica alegre, tudo normal, ela perde um pouco do reflexo, né? Não deve dirigir de maneira nenhuma, mas está ali tranquilo, não vai lhe causar nenhum problema à saúde aparentemente. No entanto, lembra que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo? Como aquela pessoa está curtindo ali um barato, está numa boa, está feliz, o que ela faz? Ela aumenta a dose da bebida. Então, nesse estágio, ela já perde completamente o senso, né? Já perde o senso de direção, já está praticamente bêbada, né? Mas já perde a lucidez. E ao terceiro, que é na verdade, esse segundo também tem essa questão das pessoas começarem a inventar, né? Aí essa pessoa no segundo estágio da bebida começa a criar coisas, né? Que começa a falar que ele é presidente da República, começa a falar que ele é isso, que ele é aquilo, e fica claro que ele não é. Por quê? Porque ele já perdeu o senso, ele já perdeu ali a lucidez, ele já está falando coisa com coisa. E tem a terceira questão, que é quando ele já fica bêbado, então realmente ele já está fora de si. Então depois tem aquela básica daquela ressaca. Então veja que a bebida ela faz com que nós percamos todo o nosso sentido, a nossa lucidez, a nossa habilidade de lidar com situações. Eu não sei se você já teve o desprazer de carregar um bêbado, eu já tive o desprazer de carregar alguns bêbados de vez em quando, e é uma situação bem complexa também. Mas aqui no nosso foco aqui, a bebida ela tira a lucidez da pessoa, e por isso tem aquela famosa pagação de mico. E são pagações de mico bem complexas, tem algumas que eu nem posso falar aqui. Então veja que as pessoas começam a ficar completamente perdidas, principalmente as mulheres. Por quê? Porque o álcool ele tem uma influência muito maior na mulher do que no homem. Por quê? Porque o homem tem uma resistência maior ao álcool do que a mulher. Então quando a mulher bebe a mesma quantidade, por exemplo, de um homem, ela vai ficar mais bêbada do que o homem. Ela vai perder a lucidez mais rápida do que o homem. Por quê? Porque a natureza da mulher é assim. Então ela é mais fraca na questão do vício. Eu tive conversando já há um tempo, né, com algumas jovens, e uma das jovens falou que a fraqueza dela é justamente a bebida alcoólica. Ela se sente muito atraída pela bebida alcoólica. E é algo que realmente chama muita atenção do jovem e da jovem. Eu nunca tive problema com álcool. Por que não? Porque eu perdi meu pai justamente para o álcool. E eu nem conheci meu pai. Meu pai, quando morreu, eu não tinha nem 2 anos completos. Eu tinha mais ou menos 1 ano e 10 meses. Então, o álcool ele nunca me seduziu. Mas tem aquele problema do cigarro que eu já comentei lá no início. Então, veja que a bebida, ela realmente tem essa questão da fantasia, né? Principalmente as mulheres, né? Até mesmo os homens se deixam fantasiar pelas propagandas de bebida alcoólica na televisão, por exemplo, que de modo geral é sempre em praia, com gente bonita, né? Com festa, aquela coisa toda. Mas aquilo ali é só aparência, aquilo ali é só uma propaganda. O final disso é muito triste, é terrível. Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado. Então, essa questão da bebida, a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E se falando em contenda, você já observou que geralmente onde há bebida sempre há briga? Sempre há uma discórdia? Sempre há uma contenda? Por quê? Porque as pessoas perdem a lucidez, perdem o raciocínio, perdem a razão. E nesse caso, essa jovem, né? Essa ex-aluna minha, ela eu observava que realmente, de falar de bebida, ela já ficava muito balançada, só de falar. No álcool ela já ficava balançada. Então veja que realmente se você tem essa fraqueza para o álcool, por exemplo, veja que você não está sozinho. Mas é importante que você se mantenha firme, assim como essa ex-aluna que eu tenho. Ela continua firme e ela não põe álcool na boca. Ela sempre comenta, e ela comentava, né, que se colocasse álcool na boca, ela não sabe o que iria acontecer. Então a gente também, álcool também tira a moderação. A pessoa perde, né, a questão da moderação. E também um domínio próprio. Então a pessoa já não se domina mais, não consegue nem mesmo ficar em pé, né? Tem um caso curioso sobre isso daí que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão ele bebia muito, hoje não bebe tanto, mas ainda bebe um pouco uma hora ou outra.
Mas quando nós éramos garotos, ele devia ter mais ou menos 18 anos, mais ou menos, ele tinha uma diferença com uma pessoa, né, com um jovem, né? Ele não gostava de um jovem que morava no nosso bairro, no mesmo bairro que nós. Então eles dois tinham uma inimizade fora do comum. Mas no dia que meu irmão ficou bêbado, caindo pelas ruas, foi justamente essa pessoa que trouxe ele para casa. E ele comentou depois que chegou no portão, ele virou, agradeceu a pessoa que trouxe ele, mas disse o seguinte: olha, eu te agradeço por você ter me trago em segurança para minha casa, mas não é por isso que eu vou ser seu amigo. Nós vamos continuar sendo inimigos. E acredite, são inimigos até hoje. Não necessariamente inimigos, mas não se falam até hoje. E não, eu não sei por que eles não se falam. Então a gente perde aí o domínio próprio, né? Perde tanto o domínio próprio que não consegue nem ficar em pé, né? No caso do meu irmão, por exemplo. A razoabilidade e, portanto, é incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não pode beber. Por quê? Por que beber é pecado? Porque quando uma pessoa está bebendo, ela está incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo. Ou a pessoa é cheia do Espírito Santo ou é cheia do vinho. Não dá as duas coisas, né? As duas coisas não batem. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos guia. Como é que o Espírito Santo vai me guiar se eu estou embriagado? Se eu estou sem moderação, se eu estou fora de mim, se eu estou sem o meu domínio próprio, sem a minha lucidez? Então, por essa razão que o álcool, beber é pecado. E, inclusive, essa bebida, a cerveja, por exemplo, tem uma cerveja sem álcool. É pecado beber? Sim, é pecado. Por que é pecado beber cerveja sem álcool? Porque a questão não está necessariamente no álcool, mas no vício. Aquela ideia do Egito, né? Eu estou aqui, estou bebendo uma cervejinha sem álcool, lembrando lá do passado, lembrando de quando eu era escravo lá do Egito, quando eu era um bebum lá no Egito e coisas do tipo. Então, e tem aquela outra questão também que eu falo sempre aqui, que é a questão de que um abismo chama sempre outro abismo. A pessoa começa a beber uma cerveja sem álcool e começa a ver que não tem graça, né? E começa a querer beber uma cerveja com álcool. Os demais vícios. Os desafios com vícios podem se apresentar na área das necessidades extintas, como comida, por exemplo, né? Quem não gosta de comer? Eu gosto de comer. Eu sou bom nesse negócio. Crente, né? Sabe como é que é crente, né? Mas nós temos que ter moderação no comer. Você sabe disso. Você me acompanha, você sabe. Então, o vício, ele pode entrar nessa questão de comida. Eu tenho um amigo que recentemente eu vi uma foto dele que eu fiquei assustado. Ele está muito obeso. Ele ficou pesado demais. Por quê? Porque ele não teve moderação no que ele comia. Então ele comia demais, ele come demais. E o que ele come demais? Pizza, hambúrguer, tudo que esse tipo de coisa aí, ele joga para dentro. Então é perigoso. Então isso também é um vício. A questão do vício, o sexo, né? Há situações de pessoas que têm vício em sexo. O sexo, ele é bom, ele é saudável, mas quando tem essa questão do excesso, quando existe um vício no sexo, por exemplo, aí torna-se uma coisa ruim. Mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão. Vício no poder. Já viu pessoas que fazem qualquer coisa pelo poder? E o poder de mandar, de governar, por exemplo, né? Governar uma cidade, um estado, um país, né? Uma nação no caso, né? Ou uma instituição, ou a igreja, ou seja o que for. A pessoa é sedenta, ela tem vício no poder. Ela quer porque quer a todo custo ter aquele poder nas mãos, né? O poder de decisão. Na área emocional, né, que entra aí na questão da tristeza, da ira e também da preguiça. Tem gente que tem preguiça por vício, né, acorda mais cedo para ficar mais tempo à toa, mas não é o seu caso, tenho certeza. Né? Você é uma pessoa trabalhadora na obra do Senhor e também lá em casa, você ajuda seus pais. É verdade, possivelmente também você tem o seu trabalho aí na empresa, na companhia ou outros lugares. Né? E na área do espírito humano, a ambição. Falei ali do poder, né? Pessoa que tem ambição pelo poder, e tem pessoas que têm ambição por ser rico, por exemplo, ou em outras ambições. A ambição em si não é nem tanto ruim. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma ambição de ser alguém na vida, por exemplo, mas dentro dos parâmetros de moderação. Por exemplo, alguém quer se chegar, por exemplo, à presidência da República. Como é que ela faz? Ela vai de acordo com faz com o que tem que fazer, não passa por cima de ninguém. É claro que eu acredito que um cristão, por exemplo, não vai querer ter essa questão da presidência da República. Eu acredito até que não.
Mas, de modo geral, a ambição ela é boa, ela é saudável, desde que a pessoa não passe por cima de ninguém, entre pelos os meios legais do negócio. Por exemplo, você quer ser pastor, por exemplo. A Bíblia diz que aquele que deseja ser pastor, boa obra deseja. Se você tem essa ambição de ser pastor, você está preparado para ser pastor? Você está pronto? Não, você não está. Por quê? Não só por você ser jovem, mas porque tem muitas coisas pelas quais você não tem nem noção do que um pastor passa. Então você está pronto para sentir a rejeição, por exemplo? Então a ambição ela em si ela não é ruim, mas precisa ter o tempo. Por exemplo, para você ser pastor, você precisa passar pelo diaconato, pelo presbitério, né, pelo auxiliar de ser um bom auxiliar de trabalho, ser um bom líder de jovem de repente. Geralmente, não é regra, mas geralmente quem é líder de jovens acaba virando pastor. Então a questão da inveja também, né? Tem pessoas que só o sangue do cordeiro, né? Tem inveja em tudo que vê, né? É um vício, né? Virou vício. E também a questão da soberba, que também é algo que não é da parte do Senhor. Então tem vários vícios, eu vou falar mais alguns. O vício e suas consequências, o conceito. E uma das características mais visíveis do vício se encontra exatamente quando ocorre a retirada do seu objeto. A pessoa entra num processo de abstinência e por isso acaba por se sentir uma série de sintomas desagradáveis devido à ausência do objeto do vício. E aqui entra a questão que eu acredito que você seja viciado, que seja um vício na sua vida, e isso é ruim. E o que é isso? Vício da internet. É muito provável que você seja viciado em internet. Se você não for, deixa um comentário aí, diz que você não é. Porque é importante observar que quanto tempo você consegue ficar sem o seu celular, sem o seu computador? Se você não consegue ficar muito tempo, não consegue, por exemplo, ficar aí horas e horas e horas sem ele, sem nenhum problema, né? Porque geralmente a pessoa tira o teu celular, como é que você fica? Você sente um sintoma desagradável, parece que te falta alguma coisa. Por quê? Porque você é viciado em internet. Como geralmente nós usamos muito a internet no smartphone, geralmente também usamos em notebook, tablet, computador e tudo, mas geralmente é mais no smartphone. Então, se alguém tirar o teu smartphone e você ficar aí 24 horas, por exemplo, sem seu smartphone, você leva a sua vida tranquilo? Você fica como se não tivesse faltando absolutamente nada? Se em 24 horas você consegue ficar sem o seu celular, sem ficar naquela noia, né, de quem é que mandou mensagem para mim, quem foi que me ligou, eu preciso ver isso na internet, eu preciso pesquisar isso, eu preciso ver aquilo, eu preciso ver o vídeo lá do irmão lá na internet da próxima aula. Como é que você fica? Ou você fica tranquilo, não, eu estou sem celular, mas está tudo bem, eu vou ali. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver. Como é que você fica? Geralmente as pessoas hoje são extremamente viciadas em internet. Um tempo atrás, eu fiz um teste comigo, eu fiquei 3 meses sem acessar a internet. Mas já tem um tempo, né? Tem bastante tempo até. Eu fiquei 3 meses sem pegar em smartphone, sem pegar em computador. Aliás, o telefone eu até pegava, né? Para ligação comum, né? De celular para celular. Não era nada de aplicativo, nada. Sem acesso à internet, só chamada normal. Por quê? Porque eu queria realmente saber isso, se eu era viciado na internet, se eu estava viciado na internet. Eu vi que não. Então, há uma questão importante de nós observarmos que como é que eu fico se me tirar a internet? Então, a pessoa que é viciada, quando tira uma bebida dela, ela fica completamente desagradável. Quando ela tira o cigarro, por exemplo, ou outra coisa, ela fica como num sistema desagradável. Por quê? Porque foi tirado dela o seu objeto do vício. O vício, né, foi tirado, talvez tirou ali a garrafa do vinho de sua mão, então a pessoa fica como, né? Está sem o seu vinho, fica como, né? Ou o seu cigarro, ou coisa do tipo, ou no teu caso, talvez o celular. Eu acredito, eu tenho quase certeza que você é uma pessoa viciada na internet. Eu tenho quase certeza. Tipos diversos de vícios, e se for o teu caso, é bom também você dar uma parada com esse negócio, porque realmente é complicado, porque você perde muito do seu reflexo natural, e você começa a perder o prazer pela vida, porque você deixa de viver, você só fica lá na internet só rolando, né? Os rios, né? E outras coisas da vida, né? Então abre o teu olho. Tipos diversos de vícios. Dessa forma, os vícios se manifestam de maneira diversa na vida das pessoas,
começando sempre de forma sorrateira, devagar, como quem não quer nada. Recreativa é só para curtir um barato, é só para ficar numa boa. E despretensiosa, não tem pretensão nenhuma. Até que não se consiga mais sair desse contexto dominador de maneira autônoma. Olha como o vício chega, né? Ele chega como quem não quer nada, sempre, não, é só uma recreação mesmo, eu vou fazer isso aqui rapidinho, só vou experimentar. E aqui cabe uma questão importante, muito importante eu diria, que é o ponto principal nosso. O vício, ele vem como quem não quer nada, é uma pessoa que vai chegar para você e vai te oferecer. Olha, por que você não faz isso? Você te oferece uma droga, por exemplo. É só para você experimentar. E aqui cabe uma questão importante, que é a questão do crack. O crack, diferente das demais drogas, as outras drogas, como é que acontece? A pessoa vai beber um vinho, por exemplo, ela bebe um vinho hoje e talvez bebe amanhã e bebeu e não gostou, não bebe mais. Ou experimenta uma cerveja, por exemplo, não gostou, não bebe mais. Ou fuma um cigarro de maconha, não gostei, não fuma mais. Ou experimenta uma cocaína, por exemplo, não gostei também, não experimenta mais. O crack, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque se uma pessoa experimentar o crack uma vez, já fica viciado. Não tem mais essa coisa de que eu não gostei de consumir o crack, não vou mais consumir o crack. Não tem essa. Usou uma vez, ele vicia. Então essa questão da curiosidade de experimentar o vício para ver como é que funciona, eu não te aconselho nem com maconha, nem com cigarro, nem com bebidas alcoólicas, nem com crack, muito menos, nem com heroína, nem com cocaína, nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque é extremamente danoso para a sua saúde. Vai te complicar a vida, vai te causar, além do prejuízo financeiro, vai também causar um prejuízo espiritual. Temos também, por exemplo, a questão do sexo excessivo, né? Eu falei lá que eu havia falado que eu ia falar um pouco mais. O sexo também é uma questão de vício. A pessoa que é viciada em sexo, é tão viciada em sexo que faz o quê? Ele vai para a internet para ver pornografia, essa pessoa vai ele vai pegar um dinheiro, né, para gastar com prostituta, por exemplo, porque ele precisa do sexo. E isso cabe para ambos os sexos. Geralmente é o homem, mas também tem muitas mulheres que também são assim. Elas ficam tão desenfreadas pelo sexo que fazem sexo com qualquer pessoa. Não precisa ser casada, ou mesmo uma pessoa, o homem sendo casado, ela não se importa. O importante para ela é ter a relação sexual. Então, como eu já falei, o sexo ele é bom, ele foi criado por Deus. Mas quando ele entra nessa questão do excesso da promiscuidade, quando chega nessa questão do excesso de fazer sexo com qualquer pessoa, em qualquer lugar, o importante é ser feliz, o importante é fazer sexo, aí a coisa desanda. Primeiro que tem essas questões das doenças venéricas, por exemplo, tem a questão de uma gravidez indesejada, tem a questão de ficar mal falada, o homem da mesma forma, né? O homem não vai ficar necessariamente mal falado, mas também pode aí ser pai e não está preparado para ser pai, também pode ter uma doença, uma DST, né? Doença sexualmente transmissível. Então tem uma série de situações que englobam aí na questão do sexo, né? A masturbação, por exemplo, a própria pornografia, como eu já havia dito, entre outras questões, porque o sexo, o vício, ele tem um outro problema crítico, que é a dosagem maior. Por exemplo, se uma pessoa é viciada no cigarro, como era o meu caso, se ele fuma um cigarro por dia, de repente está começando a fumar 2, fumar 3, fumar 4. E isso serve para todos os vícios, a tendência é sempre aumentar. Como o sexo muitas vezes não consegue ter a dosagem para ele, ele começa a fazer o quê? A aumentar a dosagem, a aumentar as dificuldades, as situações do sexo. Você começa a imaginar um monte de situações de sexo que daqui a pouco ele está praticando sexo até com pessoas que ele não deve. Eu já falei aqui, eu conheço um caso de um irmão que teve relação íntima com a irmã. Então veja que situação. Então, por quê? Porque perdeu a moderação, perdeu o senso, perdeu completamente o prumo da vida, perdeu completamente a direção, porque está fazendo as coisas completamente desenfreada. E uma das questões é a questão do sexo. Então é importante vigiar nesse aspecto. Lembre-se, o sexo ele é bom, mas é para o casamento.
Vícios presentes na vida dos jovens. De acordo com eles, a dependência química é a disparada o vício mais comum entre os jovens. Geralmente, a introdução ao vício se começa de maneira recreativa para depois se tornar em dependência. Olha que situação. O vício mais comum entre os jovens é a dependência química, né? No caso aí o crack, heroína, cocaína. Então veja que chega sorrateiro, só para curtir um barato. Não, é só, vou dar só um tapa, né, como as pessoas dizem, né? Vou dar só um tapinha aqui, é rápido. E começa a fazer situações pelas quais daqui a pouco, quando ele se dá conta, ele está viciado. Então o que ele faz? Ele começa a roubar para poder comprar aquela substância, começa a roubar dentro de casa, começa a agredir pai e mãe, porque pai e mãe não quer dar dinheiro para o filho, então o filho perde a cabeça, então daqui a pouco está matando o pai, a mãe, o irmão, o primo. Por quê? Porque quer dinheiro para comprar aquela substância do vício. Então veja como o vício ele vai destruindo as pessoas, como é que vai arrebentando as coisas. Eu lembro de uma história que ilustra bem essa ideia que eu quero passar para você. Eu era garoto, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e as pessoas falavam muito uma história que eu achava ela interessante até, triste, mas interessante, que um homem queria muito ser rico. Então o adversário apareceu para ele: uau, você quer ser rico? Eu falei, sim, eu quero ser rico. Então o que você me dá? Aí o adversário falou: olha, eu quero que você bata na sua mãe e mate a sua mãe e bata na sua irmã. Não, mas eu jamais vou fazer isso. Então toma 2 cervejas por dia. Cerveja pode ser. E ele começou a tomar 2 cervejas todos os dias. Com o tempo ele veio aquela questão da dosagem, lembra da dosagem? Então teve um dia que ele chegou bêbado e sim, ele matou a mãe e espancou a irmã. Foi exatamente o que o adversário mandou ele fazer. Por quê? Porque quando a pessoa está viciada, ela tem essa questão de perder a razão. Então eu sei que isso é só uma história, né? Mas que é uma história que nos traz assim, uma reflexão para a vida. Será que as pessoas hoje estão a ponto de fazer um pacto com o adversário para ter riqueza ou outras coisas? Aí faz um pacto e aparentemente o adversário vai pedir uma coisa simples. Será que é mesmo uma coisa simples? Tem sempre uma questão no final. E o vício vai sempre levar a pessoa para o buraco. Não tem uma outra opção. Vai sempre tirar a vida da pessoa, né? Tanto a vida no sentido geral, físico, né, de realmente a pessoa morrer, como na ideia da pessoa não conseguir viver. Tem pessoas que vivem somente para as drogas. Você vê, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, por exemplo, aquela Cracolândia, uma Cracolândia gigantesca, as pessoas ali só consomem crack, não tem uma alimentação, então o crack está fazendo o que? Está destruindo aqueles jovens. E você for observar, a maioria, 95% das pessoas que estão no crack e nas drogas são o quê? São jovens, são sempre os jovens e adolescentes. Então é importante que você abra o teu olho aí, porque de repente se alguém aparecer para te oferecer, tu cai fora, porque isso não é nem só a questão de não ser de Deus, né? É uma questão que realmente é devastador. Protegendo-se contra os vícios, crucificados com Cristo. Ora, a característica de uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus é de se inclinar para as virtudes do Espírito. Essas virtudes são reveladas por meio do amor, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da benignidade. Você acha mesmo que uma pessoa viciada vai apresentar essas coisas? Claro que não. Vai apresentar uma hora ou outra, mas não todos os dias, toda hora. Por quê? Porque a pessoa terá perdido principalmente a questão do domínio próprio. A pessoa, quando está viciada, ela perde a direção, ela perde o senso. Recentemente eu tive um desprazer, né? Um amigo entrou nessa questão das drogas, né? Era jovem da igreja, do campo que eu estou, e de repente ele virou, começou a consumir, foi para a clínica de reabilitação e voltava e fugia da clínica e começou e falava coisa com coisa e ameaçava as pessoas, de bater nas pessoas, de agredir, ficou completamente fora de si, falava no meio da rua, falava sozinho, falava alto. Então veja que ele perdeu aí o quê?
a moderação, ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu aquela temperança, ele perdeu a vida, né? Na verdade, ele está vivendo, mas na verdade, ele está uma pessoa sem vida. Foi passando, oramos muito por ele, fizemos a campanha, né? Familiares fizeram campanha, e graças a Deus, agora ele voltou para Cristo. Tá? Já está voltando a pregar, a ministrar a palavra. Então veja que é importante. Deus estendeu a mão para ele, salvou, tirou ele de lá. Mas foi à base de muito jejum e oração, principalmente dos familiares. Então é importante que as pessoas observem que realmente o vício, ele não tem nenhum charme no vício, não há nada de bonito no vício. O vício ele vai sempre levar a pessoa para o buraco. Os vícios não reinam mais. Ora, se fomos crucificados com Cristo, não podemos ser escravos do pecado, muito menos obedecer aos apelos de nossa natureza caída, mas devemos ser dominados pelo Espírito Santo. Ou seja, hoje nós somos pessoas que verdadeiramente o Senhor está em nós, o Espírito Santo está em nós, e agora nós somos uma nova criatura. Por exemplo, no meu caso, eu só posso falar do cigarro, que era uma questão que eu era viciado, né? Na verdade, eu nem era viciado, eu tinha hábito, né? Eu já acabei descobrindo que eu tinha hábito de cigarro, de fumar, e não de vício necessariamente. Mas o vício aqui do cigarro, no meu caso, o que acontecia? Hoje, eu não posso, de maneira nenhuma, como eu sou uma nova criatura, eu não posso me deixar levar, né? Obedecer aos apelos da minha natureza, daquela natureza antiga, de querer voltar a fumar ou coisa dessa natureza. Eu não posso mais. Por quê? Porque o Senhor me domina. O Espírito Santo está dentro de mim. Então eu sou guiado pelo Espírito e não por essa minha natureza caída. Eu sou dominado pelo Espírito Santo. Então isso é importante nós observarmos que hoje nós somos pessoas diferentes. E o fato, por exemplo, do cigarro, por exemplo, são tantas questões boas que é difícil até de falar. Por quê? Porque o cigarro, como todo vício, o cigarro, por exemplo, ele vai destruindo a pessoa aos poucos. A pessoa não percebe que está sendo destruída. Ela só percebe quando aquilo começa a aparecer. Quando começa a externar, por exemplo, começa a ter alguma questão de corpo físico, por exemplo. No físico, a pessoa está muito magra, então eu já vi que por dentro já está tudo destruído. Então o cigarro, ele, por fora, a pessoa continua fumando, está aparentemente bonito, e ele vai mantendo aquele cigarro, vai fumando, vai passando o ano, vai passando, de repente, quando ele se dá conta, ele está possivelmente sem um dente na boca, por exemplo, ele está cheio de problemas de saúde. Por quê? Consequência do quê? Do vício de cigarro. E isso serve para todos os vícios, crack, cocaína, heroína, a bebida alcoólica, vinho, cerveja, vodka, conhaque, seja o que for. Então vejam que acontece o quê? Deteriora a pessoa. É isso que o vício faz. Destrói o corpo da pessoa, né? E, consequentemente, leva a pessoa à morte. Exercendo o autodomínio. Assim faz muito sentido quando o sábio diz que quem domina o seu espírito, isto é, exerce o autodomínio, não se assemelha mais a uma cidade sem muros. Pelo contrário, é semelhante a uma cidade bem fortificada, segura e bem firmada numa rocha. Lembra que a questão do vício aqui, que lemos aqui no início, que eu li aqui para você no início, que como a cidade é derribada, que não tem muros, ou seja, uma cidade é enfraquecida, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou, no nosso caso, né, não pode conter os seus vícios, é dominado pelos vícios. Mas olha o que acontece quando uma pessoa é dominada pelo espírito, né, pelo autodomínio. Ele é uma cidade fortificada, ela é bem fortificada. As pessoas não conseguem fazer com que essa pessoa entre num vício, por exemplo. Por quê? Porque ainda que aparenta, né, o vício é sempre apresentado para você de uma forma muito bonita. É sempre bem apresentado. Então é uma forma... Vou te dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, é possível que você goste de alguém. Você é uma menina, gosta de algum menino, ou vice-versa. É natural. Então, alguns casos, por exemplo, são pessoas que não são do mundo. Então, é justamente essa pessoa que você gosta, é justamente essa pessoa que vai apresentar o vício para você. Por quê? É uma estratégia do adversário. Porque se você já tem o coração já com essa pessoa, você já gosta dessa pessoa, então se ela apresenta alguma coisa para você, qual é a tendência de você aceitar aquilo que ela está te oferecendo? Para quê? Para você
não rejeitá-la. É uma oportunidade que aquela pessoa está tendo para você ter uma conexão com ela. Então veja que emocionalmente o que acontece é a pessoa acaba cedendo à tentação. Por quê? Porque é apresentado de uma forma muito bonita. É igual a questão das bebidas alcoólicas, por exemplo. Como é que apresenta para nós, né? As propagandas são mulheres, geralmente, né? Na praia, homens também, aquela coisa, aquela festa bonita, e nos é apresentada a bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica ela é assim? Não, não é. Nas festas pode até ter bebida, mas você verá que tem sempre contendas também. Então, quando a pessoa tem domínio próprio, ainda que essa pessoa que ela gosta apresenta algo para ela, uma bebida alcoólica, por exemplo, né, um vinho, por exemplo, uma garrafa de vinho, por exemplo, ela não cede. Por que ela não cede? Porque ela tem autodomínio, ela tem domínio próprio. Ela não se deixa levar. Por quê? Porque ela é uma cidade fortificada. Ela é bem fortificada, ela não se deixa levar. Ela não se deixa levar por questões aleatórias, por aparências, né, por ambientes ou coisas do tipo. De maneira nenhuma, ela continua firme. Eu não bebo, eu gosto muito de você, mas esse negócio aí não é para mim. E ponto. Ah, mas você está sendo uma pessoa quadrada. Eu prefiro ficar quadrado assim mesmo. Mas eu não entro nessa daí. Acabou, e é ponto. Então veja que é uma questão, uma dinâmica diferente. Por quê? Porque a pessoa tem autodomínio. A pessoa sabe o que quer da vida. Portanto, é assim que nós devemos ser, né? Pessoas que têm autodomínio, que não se deixam levar pelas aparências. Conclusão. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e ao mesmo tempo é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. Portanto, não, você não será dominado pelo vício da pornografia, pelo vício da masturbação, o vício do sexo, o vício da bebida alcoólica, o vício do cigarro, ou seja lá do que vício que for. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você, ele quem te guia, ele que te orienta e você tem domínio próprio, como nos diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Portanto, é a vontade de Deus que você continue sendo uma pessoa livre. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Mas você tem a opção. Você é uma pessoa livre. E como você é uma pessoa livre, você optou por fazer o quê? Por adorar o nome santo do Senhor, não tendo em ti nenhum vício. Hora da revisão. Número 1. Uma das características de Provérbios quando se deseja, ou melhor, uma das características de Provérbios quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes, o caminho perverso e o prejuízo que ele nos trará. Provérbios capítulo 7, versículos 21 ao 23. Número 2. Basicamente, podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. Esse comportamento se torna recorrente e cada vez mais intenso. Deixa eu fazer uma observação aqui rápida. De modo geral, o vício e o hábito são questões diferentes. Qual é a diferença de hábito para vício? Por exemplo, quando uma pessoa tem o vício de fumar, ela não pode ficar sem cigarro, ela faz qualquer coisa para ter o cigarro, ela precisa daquilo, ela é dependente do cigarro, isso serve para todos os vícios, ela é dependente daquilo, ela não pode ficar sem ser objeto do vício. Quando a pessoa tem o hábito de fumar, ela aguenta ficar sem fumar, que para ela não tem problema, ela não está viciada, ela tem apenas o hábito, ela só é habitualmente, ela fuma habitualmente. Mas não tem aquela necessidade de que tem que fumar a todo custo, que se ela ficar sem cigarro, ela perde a direção. Isso é a diferença básica entre vício e hábito. São questões diferentes. Geralmente nós usamos tudo igual, no mesmo balaio, mas são coisas distintas. Número 3. Especialistas da área de saúde, da saúde mental, melhor, especialistas da área da saúde mental têm se dedicado em estudar os comportamentos de jovens por intermédios desses vícios e, de acordo com eles, a dependência química é disparado o vício mais comum entre os jovens de maneira geral. É claro que existem aí algumas exceções, né? Tem pessoas, tem jovens, por exemplo, que não têm essa dependência química, tem
dependência de outros vícios, né? Talvez nunca pegou uma dependência química, mas tem uma outra vício. Mas de maneira geral, a dependência química é a que mais aflora aí os jovens, né? Vejo, por exemplo, lá Cracolândia, lá em São Paulo, né? Número 4. Com base na verdade revelada da palavra de Deus, que afirmamos que o pecado e, consequentemente, os vícios não têm mais poder sobre a nossa vida, pois fomos unidos a Cristo na sua morte, de maneira que, semelhantemente, seremos unidos a Ele na ressurreição. Aos Romanos capítulo 6, versículo 5. Número 5. Uma virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos é a virtude do autodomínio da temperança. E que nós venhamos ter esse autodomínio, né? Nós venhamos verdadeiramente ter uma proteção contra os vícios, que é a palavra de Deus, né? Qual é a proteção contra os vícios? A palavra de Deus, o Espírito Santo, a busca na pessoa de Cristo, né? Nós somos ressuscitados com Cristo, portanto, assim nós vamos vencer todos os vícios, inclusive aí o vício da internet. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, se inscreva aqui no canal. Caso você não gostou, deixe o seu dislike, também faça o seu comentário, que aqui é bem importante o seu comentário. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!